O livro dos Provérbios tem muito a nos ensinar sobre finanças. A grande maioria das pessoas não tem nenhuma educação financeira. Isso vem em parte da doutrinação a que são submetidas e em parte do próprio comodismo. Elas são tão desavisadas quanto a isso que mantêm suas reservas em dinheiro fiduciário. Quer dizer, elas trabalham por um dinheiro que pode ser criado do nada por aqueles no poder. É muita ingenuidade. Não por acaso, saiu no finalzinho do ano passado uma notícia de que quase 80% das famílias estavam endividadas aqui em Banânia. Quer dizer, de cada 5 famílias, 4 tinham dívidas. Pior, quase 1/3 das famílias estava inadimplente, com as dívidas atrasadas. E 10% delas não tinham condições de pagar as suas contas. Não tem jeito, não é mesmo? Quem planta socialismo, colhe socialismo. Porém, a maioria das pessoas está inerte demais para sair dessa. Aí o senhor Bovino Gadoso pode mugir. Mas isso é porque vivemos em um país pobre, em que o povo é explorado pelas elites. Bom, mas essa suposta elite, que de elite não tem nada, é composta justamente pelo rei e seus amigos. De todo modo, essa falta de educação financeira não se restringe a países pobres como o nosso. Olhemos para os Estados Unidos. Lá, 70% dos que pertencem à geração Y, nascidos entre 1981 e 1996, não economizam nada. Eles vivem de salário em salário, ganhando mal e mal o necessário para pagar as contas. Considerando-se as outras gerações, a proporção fica em torno de 65%. Também não por acaso, 2/3 dos que têm entre 18 e 41 anos dizem que gostariam de dicas financeiras, mas não têm a menor ideia de onde encontrá-las. Em média, cada família lá deve 100 mil doletas. Dado esse nível de endividamento, o que fazer? Procurar algum consultor financeiro? Será? Eles são caros e quase todos fazem parte do sistema fiduciário. Bom, uma opção é buscar conhecimento em uma fonte improvável, mas cheia de sabedoria: o livro dos Provérbios. É um livro bíblico, do Velho Testamento, que levanta questões sobre valores, condutas, propósitos e comportamentos morais. Não é apenas uma antologia, mas sim uma coleção de coleções. Ele está dividido em 6 unidades discretas. Entre outras coisas, podemos encontrar nesse livro muita sabedoria sobre como conduzir nossas vidas financeiras. E isso independentemente da religião que tenhamos ou deixemos de ter. Seguem-se então 7 dicas. Primeira dica: tenha zelo em vez de preguiça. Nos Provérbios, tem várias passagens os alertando contra a preguiça. Muitas mostram como o indolente deveria se espelhar na formiga e sua natureza diligente, que a faz trabalhar nas épocas favoráveis para sobreviver nas épocas desfavoráveis. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega, ajunta a sua provisão. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Muitos dos que se dizem trabalhadores, na verdade, são preguiçosos. Falar é fácil. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Os preguiçosos acabam virando servos. Portanto, meu caro, menos palavras e mais ações. Segunda dica: escolha um cônjuge ético. Um dos melhores investimentos financeiros que alguém pode fazer é escolher um cônjuge economicamente responsável. Provérbios 31 retrata isso, descrevendo uma mulher que faz bem ao marido, sendo responsável, evitando despesas vultuosas, investindo e cuidando do lar como se fosse uma empresa. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. E busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Tal como uma mulher virtuosa vale mais do que rubis, assim o vale um marido virtuoso. De fato, quantas histórias já não ouvimos sobre famílias arruinadas financeiramente porque um dos cônjuges era perdulário, hein? Terceira dica: pense no longo prazo. Para aqueles que estão sempre endividados, vivendo de contra-cheque a contra-cheque, pensar no longo prazo é a última de suas preocupações. Mas não há outra opção. Sê diligente com tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando a erva brotar, e os renovos aparecerem, e as ervas dos montes se juntarem, então os cordeiros serão para te vestires, e as cabras para o preço do campo, e terás o leite das cabras para o teu sustento. Filhos e netos também encontrarão tempos difíceis, daí a importância da herança. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador vai para o justo.
Em outras palavras, devemos ter uma baixa preferência temporal. Quarta dica: evite promessas de riqueza fácil. É comum ouvirmos garantias de dinheiro fácil. O que não falta são embusteiros prometendo que ficaremos ricos se antes lhes dermos o nosso dinheiro. Tais histórias sempre terminam mal. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os do todo apressado tão somente para a pobreza. Quer dizer, os que são cuidadosos tendem a enriquecer, enquanto que os apressados acabam na miséria. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um pedaço de pão um homem prevaricará. Quem quer enriquecer depressa é um homem de olho maligno, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Portanto, sem pressa para enriquecer. Quinta dica: busque um estilo de vida íntegro. Muitos jovens são encorajados a curtir a vida adoidado. Contudo, tal estilo de vida pode ter consequências financeiras negativas. Muita comilança, bebedeira e festas podem levar uma pessoa a gastos excessivos e, eventualmente, à pobreza. As tentações o corrompem. Ele aceita subornos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Já quem busca um estilo de vida íntegro evita excessos. É honesto, humilde e incorruptível. Uma vida íntegra traz como recompensas riquezas e honra. O galardão da humildade e do temor ao Senhor são riqueza, honra e vida. Em tempos de caos político, é a vida íntegra que salva, não as riquezas. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a retidão livra da morte. Riqueza sem retidão moral não adianta. Sexta dica: evite tomar empréstimos. Pegar dinheiro emprestado para comprar um carro, uma casa ou mesmo algo mais mundano tem se tornado cada vez mais comum. Muitos gastam o que têm e o que não têm, não só fazendo empréstimos propriamente ditos, mas parcelando suas compras, abusando do cartão de crédito e caindo no limite do cheque especial. O livro dos Provérbios nos alerta quanto a isso. Quem toma empréstimos, quem faz dívidas, acaba perdendo sua liberdade. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E é por isso também que não devemos nos responsabilizar pelas dívidas dos outros. Não estejas entre os que se comprometem e os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a cama debaixo de ti? Sétima dica: seja generoso. Ainda que o livro dos Provérbios nos desencoraje a assumir dívidas de outros, ele nos encoraja a ser generosos. Os que são caridosos para com os outros, especialmente os mais desafortunados, se verão inundados com fartura e abundância. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e o que retém mais do que é justo é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Contudo, bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Por definição, a caridade é sempre voluntária e feita com recursos próprios. É o exato oposto do que o Estado faz e do que os socialistas defendem. Roubo e distribuição de parte do botim conforme interesses políticos. Seja generoso e procure ajudar os mais necessitados sempre que tiver condições. Essas 7 dicas são diversas e amplas, mas há um componente que as une: a sabedoria. No 8º capítulo do livro dos Provérbios, a sabedoria é personificada pedindo para as pessoas deixarem de ser tolas e a procurarem. Quem assim fizer, ela promete, colherá não só louros materiais, como também morais. Riquezas e honra estão comigo, tal como bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e eu enche os seus tesouros. Em resumo, os que querem ser bem-sucedidos financeiramente, e mais do que isso, elevados moralmente, devem fazer algo simples: buscar a sabedoria.